Você sabia que pela primeira vez na história milhares de pessoas estão escolhendo a cremação em vez do enterro tradicional no momento da morte? De acordo com especialistas, essa tendência continuará a aumentar, com até 70% das pessoas preferindo a cremação em vez do enterro tradicional nos próximos 10 anos. Então a questão é, os cristãos devem considerar a cremação? Vamos falar sobre isso neste vídeo? Ok, então há 4 perguntas que eu quero fazer e responder neste vídeo. A primeira pergunta é: o que exatamente é cremação? A segunda pergunta é: o que exatamente a Bíblia diz sobre cremação, se ela diz alguma coisa? A terceira pergunta é a que mais me fazem, e é sobre se a cremação de alguma forma afetará meu corpo ressuscitado e glorificado que Deus criará para mim no momento do arrebatamento. E finalmente, a quarta pergunta é: sou cristão e estou considerando a cremação? Quais são algumas coisas que devo considerar ao tentar decidir se devo ser cremado ou ter um enterro tradicional? Então, pergunta número 1. O que exatamente é cremação? Bem, a cremação é o processo pelo qual o calor é aplicado ao cadáver, em temperaturas extremamente altas, dentro de uma câmara de cremação, essencialmente reduzindo o corpo aos seus elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo tecidos moles, é vaporizada, deixando apenas ossos. Então, esses ossos são essencialmente queimados até que se tornem pó seco ou partículas de osso, chamadas cinzas. Agora a Bíblia diz isso pelo suor do seu rosto. Você terá comida para comer até retornar ao solo do qual foi feito, pois você foi feito do pó, e ao pó você retornará. Então o conceito aqui de cremação é a ideia de que Deus usou a terra ou o pó para criar nossos corpos. E então, essencialmente, quando você passa pela cremação, você está essencialmente retornando seu corpo ao estado original em que Deus usou para criar a humanidade, a jornada do corpo. Através das chamas e até que se transforme em cinzas, é seguida de perto por estudos e pesquisas que buscam entender não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos ambientais e sociais desta escolha, de acordo com dados da Associação Norte-Americana de Cremação. A taxa de cremação tem visto um aumento constante, refletindo mudanças nas preferências sociais, restrições econômicas e considerações ecológicas. Estima-se que mais de 50% dos americanos agora escolhem a cremação, um número que só tende a crescer nas próximas décadas. Cientificamente, a cremação é apresentada como uma forma mais sustentável, alternativa, em comparação com o enterro tradicional. A pesquisa indica que os enterros convencionais ocupam vastas extensões de terra e envolvem o uso de produtos químicos para embalsamar caixões de madeira e lápides que juntos têm um impacto ambiental considerável em contraste com a cremação. Apesar de consumir energia e liberar emissões de carbono, requer menos espaço e recursos, alinhando-se com um desejo crescente por práticas mais ecológicas. Além das considerações ambientais, a cremação reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Enquanto algumas tradições veem isso como uma forma de purificação e libertação, outros buscam na Bíblia e em textos sagrados orientação sobre a prática. Ok, então pergunta número 2. O que exatamente a Bíblia diz, se é que diz alguma coisa sobre a cremação? Bem, você pode estar interessado em saber que nas mais de 200 ocasiões no Antigo Testamento, onde a morte é discutida em todas essas ocasiões, o sepultamento tradicional é o lugar e o método pelo qual um corpo é normalmente descartado. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que esta é a única maneira ou que esta deve ser a única maneira de uma pessoa ser descartada. Há várias referências na Bíblia aos corpos de pessoas sendo queimados.
mas nenhuma referência direta à cremação. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Você deve se lembrar que Saul e seus filhos foram derrotados em batalha pelos filisteus. Então, quando alguns dos israelitas encontraram seus corpos, diz o seguinte: todos os seus guerreiros valentes viajaram à noite para Betsã e tiraram os corpos de Saul e seus filhos do muro e os trouxeram para Dish, onde queimaram os corpos. Então pegaram seus ossos e os enterraram sob a tamargueira em Dish e jejuaram por 7 dias. Então, o que provavelmente aconteceu aqui foi que aqueles corpos estavam em um estado talvez mutilado ou simplesmente em um estado tão destruído que um barrial tradicional adequado ou transportar aqueles corpos de volta para um lugar onde eles poderiam ser enterrados simplesmente não era prático. Então, eles decidiram queimar os corpos, outra referência a corpos sendo queimados, mas não necessariamente cremação. É encontrada em 2 Reis 21, que diz o seguinte: Manassés também sacrificou seu próprio filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, e insultou médiuns e médiuns. E então, finalmente, em 2 Reis 23, 6 e 20, diz o seguinte: Então Josias se virou e notou vários túmulos na encosta. Ele ordenou que os ossos fossem trazidos e os queimassem no altar em Belém para contaminá-lo. E então, no versículo 20, diz o seguinte: Ele executou os sacerdotes dos santuários pagãos em seus próprios altares e queimou ossos humanos nos altares para contaminá-los novamente. Essas são referências a corpos sendo queimados, mas sem referência direta ou declaração ao processo ou conceito de cremação ou de ter alguém cremado no momento de morte, na narrativa dos eventos descritos em 2 Reis 23, 6 e 20. A ação do rei Josias reflete um tempo de intensas reformas religiosas no reino de Judá. Este momento, na história bíblica, cheio de simbolismo e significado, ilumina a complexidade das práticas funerárias e seu papel dentro do contexto cultural e espiritual do culto da época. Josias, em sua determinação de purificar a adoração e restaurar a adesão estrita aos preceitos da Torá, empreendeu uma vigorosa campanha contra a adoração pagã. Coloca o ato de queimar ossos humanos nos altares de Betel. Não foi apenas uma demonstração de desaprovação religiosa, mas uma tentativa de erradicar qualquer vestígio de práticas consideradas abomináveis, embora este ato não esteja diretamente relacionado à cremação, como uma prática funerária escolhida ou como um ritual em si. Ele destaca a manipulação de restos mortais em contextos religiosos e o poderoso simbolismo do fogo na purificação e profanação. Cientificamente, a cremação envolve processos que foram estudados tanto em termos de ética quanto de impacto ambiental. Pesquisadores nas áreas de arqueologia e antropologia exploraram como diferentes culturas, ao longo da história, trataram seus mortos e quais métodos de cremação foram usados. Esses estudos revelam uma variedade de práticas de pés, simples de pés ao ar livre, para instalações de cremação modernas que minimizam a emissão de gases nocivos. A perspectiva bíblica vê o manuseio de ossos e restos mortais como tendo profundas implicações espirituais. Em Números 1911, por exemplo, é declarado que qualquer um que tocar em uma pessoa que morreu e foi enterrada ficará impuro por 7 dias. Este versículo ressalta a visão da morte como algo que impõe uma separação ritual que requer purificação. No entanto, a cremação, como uma prática de manuseio dos mortos, não é mencionada diretamente na Bíblia, deixando espaço para interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Curiosamente, a ciência moderna oferece uma nova perspectiva sobre a cremação, especialmente em relação à conservação ambiental. Estudos ambientais comparativos entre enterros tradicionais e cremação
Destacam como esta última pode ser considerada uma alternativa mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica associada ao uso da terra para cemitérios e a decomposição de corpos que liberam metano, um potente gás de efeito estufa. Portanto, a narrativa em torno da cremação entrelaçada com reflexões bíblicas e percepções científicas transcende a simples disposição de restos mortais e toca em questões fundamentais sobre pureza, memória, identidade e continuidade espiritual em o contexto contemporâneo. A escolha entre sepultamento e cremação é influenciada por uma matriz de fatores, incluindo crenças religiosas, considerações ambientais e desejos pessoais. Portanto, o diálogo entre fé e ciência continua a moldar as práticas funerárias, refletindo tanto o respeito pela tradição quanto a adaptação às demandas do mundo moderno. Agora vamos passar para a terceira pergunta que muitas pessoas fazem: como isso afeta meus ressuscitados? Corpo. Como isso afeta o corpo que terei, quando Deus me der um corpo no arrebatamento? E o que acontecerá com tudo isso? Bem, vamos ler o que a Bíblia diz sobre nossos corpos glorificados em 1 Coríntios 15. Afirma aqui que, assim como com a ressurreição dos mortos, nossos corpos terrestres são plantados no solo quando morremos, mas eles serão ressuscitados para viver para sempre. Nossos corpos são enterrados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória. Eles são enterrados em fraqueza, mas serão ressuscitados em força. Eles são enterrados como corpos humanos naturais, mas serão ressuscitados como corpos espirituais, pois assim como existem corpos naturais, também existem corpos espirituais. Então as pessoas têm feito essa pergunta, e eu recebo essa pergunta muito. Como Deus vai reconstruir meu corpo se eu decidir ser cremado bem? Deixe-me apenas lembrá-lo de que Deus usou a terra e o pó no início para criar a humanidade. Então, se Deus usou a terra e o pó para criar o homem, você não acha que Deus é poderoso o suficiente para usar pó ou cinzas para recriar seu corpo? Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é quando você pensa sobre o fato de que existem todos os tipos de maneiras que as pessoas' corpos podem ser destruídos, podem ser comidos por um leão ou um tubarão no oceano, podem ser explodidos em uma guerra ou podem ser queimados, certo? Então Deus não é limitado por nenhuma dessas coisas em termos da maneira como nossos corpos foram descartados. Ele não é limitado em sua capacidade de recriar um corpo que teremos pela eternidade. Mas a coisa mais importante a entender é que isso depende de quanto tempo na THQSK. Não importa há quanto tempo uma pessoa esteja morta. Todos nós, em algum momento, dependendo do tempo, todos os nossos corpos se decomporão em cinzas. Se você olhar para a ciência, verá que leva tempo para o tecido mole se decompor. Às vezes pode levar mais tempo do que isso, pode levar meses ou anos para que todo o nosso corpo seja completamente decomposto, a ponto de restar em apenas um esqueleto. Isso é chamado de esqueletização, acredite. E então pode levar décadas ou até séculos para que nosso esqueleto se decomponha completamente em pó. Dependendo do solo em que o caixão foi colocado, da qualidade do caixão ou o que for. Mas pode levar décadas ou até séculos para que nossos corpos se decomponham completamente em pó. Então, dependendo de quanto tempo uma pessoa está morta, a realidade é que eles estão indo acabar como pó de qualquer maneira. Todos nós estamos certos. A menos que você morra e o Senhor retorne talvez no dia seguinte para o próximo ano ou o que for. Então o ponto principal é que Deus não é limitado pela maneira como nossos corpos foram descartados em relação ao seu poder de recriar um corpo. Estudos científicos sobre decomposição demonstram que o processo é influenciado por vários fatores, incluindo temperatura, umidade e a presença de micro-organismos.
Esses estudos são corroborados por pesquisas em tonomia, a ciência que estuda os processos de decomposição, fossilização e preservação de organismos após a morte. Eles explicam como o corpo humano gradualmente se desintegra em componentes mais simples, eventualmente, tornando-se parte da Terra novamente, em um processo que pode variar enormemente simultaneamente. As Escrituras oferecem uma visão reconfortante sobre a transitoriedade da vida física e a promessa da vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, dizendo assim: será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, será ressuscitado. Imperecível, é semeado em desonra, será ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, será ressuscitado em poder, é semeado um corpo natural, será ressuscitado um corpo espiritual. Esta passagem reflete a crença cristã de que, embora o corpo físico possa perecer e retornar ao pó, há uma forma de existência que transcende a materialidade. Uma existência espiritual eterna, prometida a todos os crentes. E então, a quarta e última questão que abordaremos neste vídeo é: como posso decidir se a cremação é certa para mim? Agora, há algumas perguntas que você provavelmente deve se perguntar. Se isso é algo que você está considerando, ou talvez alguém que você conhece esteja considerando isso como uma opção possível. Primeiro, e mais importante, que tipo de sepultamento, que tipo de comemoração você quer que as pessoas tenham quando você morrer? Porque se você estiver em uma urna, você pode ser movido de um lugar para outro. Mas se você for enterrado em um túmulo, em um cemitério, com uma lápide ou algo assim, às vezes isso pode ser um lugar onde os entes queridos retornarão. Agora sabemos que seu corpo está lá e seu espírito se foi. Mas às vezes isso dá conforto aos entes queridos para poderem retornar ao seu túmulo e apenas ter aquelas memórias maravilhosas de você que não são possíveis se você escolher a cremação como uma opção. Mas na mesma linha, novamente, você simplesmente quer ter um N, ou quer que as pessoas, no momento da sua morte, tenham um caixão aberto, onde possam vir e olhar para você uma última vez e realmente dizer adeus a você, e comemorar a vida que você teve e como você impactou a vida deles. Outra coisa que você pode querer considerar é, dependendo, se você tem família viajando de todo o mundo e tal, você quer tornar conveniente para eles virem a um serviço memorial, porque muitas vezes, se você decidir por um enterro tradicional, todos que o conhecem têm que tomar uma decisão, eles têm que parar o que estão fazendo e eles têm que se ajustar e talvez dentro de uma semana, talvez 10 dias ou mais, eles têm que vir e viajar para que possam participar do seu serviço memorial. Porque seu corpo está se decompondo e só pode permanecer em um certo estado por tanto tempo antes de ir 6 pés abaixo. Certo, a Bíblia não menciona explicitamente a cremação como um método de descarte de corpos após a morte. Portanto, não há proibição direta ou aprovação específica da cremação nas Escrituras. As práticas de sepultamento descritas na Bíblia geralmente envolvem o sepultamento de corpos, por exemplo, figuras notáveis do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque, Jacó e José, foram sepultadas no Novo Testamento. O corpo de Jesus Cristo foi sepultado em um túmulo. A falta de referência direta à cremação na Bíblia leva a interpretações baseadas em princípios cristãos gerais e tradições eclesiásticas. Alguns argumentam que, uma vez que o corpo é visto como o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 a 20, deve ser tratado com honra e respeito após a morte, o que favoreceria o sepultamento tradicional. No entanto, outros argumentam que, uma vez que o corpo físico retorna ao pó de qualquer maneira, como você é pó e ao pó retornará. Gênesis 3:19. A cremação é uma maneira aceitável de acelerar esse processo natural, desde que seja feita com respeito.
Algumas denominações cristãs tinham restrições à cremação no passado, com base na crença na ressurreição dos mortos. A preocupação era que a cremação pudesse, de alguma forma, impedir a ressurreição. No entanto, com o tempo, muitas dessas denominações revisaram suas posições, reconhecendo que Deus é capaz de ressuscitar um corpo, independentemente de sua condição física após a morte. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu oficialmente a cremação a partir de 1963, desde que não seja escolhida por razões que contradigam a fé cristã na ressurreição. No entanto, a Igreja ainda prefere o sepultamento de corpos ou cinzas, em vez de espalhar ou armazenar cinzas de maneira não sagrada. Portanto, a decisão sobre a cremação é frequentemente deixada para o discernimento individual e crenças pessoais dentro do contexto da fé cristã. Muitos acreditam que, desde que a escolha pela cremação seja feita com respeito e não negar a doutrina da ressurreição, é considerada uma consistência aceitável com a Bíblia em questões de práticas funerárias, incluindo a cremação, deve ser analisada mais pelos princípios gerais e crenças fundamentais do cristianismo do que por instruções ou comentários específicos de Jesus Cristo sobre o assunto. Jesus não mencionou explicitamente a cremação ou o sepultamento durante seu ministério terreno, conforme registrado nos evangelhos. Seus ensinamentos se concentravam mais na salvação, no reino de Deus, na fé, no amor e no arrependimento. A principal preocupação na fé cristã é o respeito pelo corpo como uma criação de Deus e o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 1, 19, 20. Bem como a crença na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é central para o cristianismo, servindo como a esperança e promessa de ressurreição futura para todos os que creem. Túmulo de Jesus em um túmulo. João 19, 38, 42. É um exemplo do método tradicional de sepultamento da época, mas não serve necessariamente como uma prescrição para todos os tempos e culturas dentro do contexto bíblico e crenças cristãs. O que é mais consistente é a dignidade com que o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação for feita com respeito e honra ao falecido e não contradizer a crença na ressurreição do corpo, então pode ser vista como uma opção viável para os cristãos. O foco deve permanecer no espírito, significado espiritual da morte e ressurreição, e não necessariamente no método de descarte do corpo. Além disso, é importante considerar os ensinamentos e diretrizes das tradições da denominação específica ou comunidade de fé à qual uma pessoa pertence, pois diferentes grupos podem ter interpretações variadas dessas questões. Em resumo, consistência com a Bíblia em relação à cremação ou sepultamento não se baseia em uma instrução direta de Jesus ou em mandamentos comunitários específicos, mas sim em como essas práticas são realizadas, respeitando os princípios cristãos de dignidade, respeito ao corpo e crença na ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, espero que as respostas a essas 4 perguntas lhe deem clareza se você estiver em um lugar onde nenhum de nós realmente quer falar sobre a morte, certo? Não queremos pensar sobre isso, certo? Mas você pode estar em um lugar onde está pensando sobre que tipo de planos deseja fazer em relação a como você está centrado quando morrer. Espero que essas 4 perguntas e este vídeo lhe deem clareza para tomar uma decisão sábia. Vejo você no próximo vídeo. Deus o abençoe. Compartilhe com seus conhecidos e deixe seu like e comentário abaixo. Abaixo está sua opinião.